Claro, sou eu, Rosen Carvalho. É isso aí. Vamos animar, vamos assim se libertar na palavra do nosso Deus. Vamos ficar bem animado, bem feliz, né? Já tomou café hoje, já almoçou, já jantou, né? Já fez tudo que tinha de fazer? Então pronto, já realizou os seus feitos? Então vamos agora ver na palavra de Deus, né? A palavrinha de Deus, o que é que ela diz, né? Sobre essas coisas, viu? Você que tá gostando, né? Compartilhe, né? O meu vídeo, viu? Compartilhe para ajudar a propagar a palavra do Senhor, viu? Porque estamos às portas, né? Já da vinda de Jesus Cristo, viu? Estamos às portas, estamos aqui correndo, né? Para dar a revelação das palavras no Espírito Santo de Deus, amém? Aleluia. Eu sou a escolhida para fazer as revelações espirituais, viu? Amém? Aleluia. Dê seu joinha, né? E se inscreva no meu canal, viu? Pra sua vida ficar mais feliz. Atos 6. A instituição dos diáconos. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarreguemos deste serviço. E, quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e alegraram. Elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Felipe, Procoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Então, na igreja nós temos diáconos, né? E esses diáconos têm que ser escolhidos, né? Que já tem o Espírito Santo, viu? Com o Espírito Santo, né? Que tem uma boa reputação, né? Inclusive, é bom que ele já seja casado, né? Pois é. São doutrina, né? Da igreja cristã, né? Pois é, né? Tem diácono aí que não tem o Espírito Santo, né? E que foi escolhido. E tá errado. Porque tem gente que tem Espírito Santo e não é escolhido para nada. Por quê? Porque o pastor acha que não tem capacidade? Pois é, quem tem capacidade é quem tem o Espírito Santo, viu? É quem tem o Espírito Santo. Quem tem capacidade para liderar qualquer coisa na igreja, viu? A palavra de Deus, ler a palavra, revelar a palavra, impor a mão, batizar nas águas, né? Batizar no Espírito Santo, né? Fazer as curas. Quem é que tem a liderança nas igrejas? É quem tem Espírito Santo, viu? É quem está capacitado, né? Para fazer essas coisas. Mas hoje em dia as igrejas, né? Querem fazer assim, através só da palavra. E aí não funciona. E aí fica frustrado, né? Porque através só da palavra não consegue realizar muitos feitos não, viu? E aí não há cura, né? Nessa igreja. Nem há mover espiritual, porque tem que ter, né, o mover espiritual nas igrejas, viu?
tem que derramar o Espírito Santo nas igrejas. Tem que ter o Espírito Santo nas igrejas, viu? Muitas igrejas aí já tá até ignorando nesses tempos que não tem não precisa não de Espírito Santo não. Aqui não tem isso não. Não precisa de Espírito Santo não. Derramar em ninguém não, aqui não. Aqui a gente lê a palavra e pronto. E segue os 10 mandamentos, lê a palavra, quase nem segue, né? Porque as pessoas é tudo pecadora mesmo, né? Cheia de maldade no coração. Muito mais maldade do que naquele tempo, né? Que Jesus já chamava, né? Os evangélicos daquele tempo, né? Daquele tempo lá, de perversos, né? Geração perversa foi que chamou Jesus, né? Aquelas pessoas todas de lá, viu? Daquele tempo. Então, hoje nós somos, além de geração perversa, né? Temos uma herança de geração perversa, ainda temos a herança de geração de prostitutos, né? Que Jesus falou, né? Adúlteros. Pois é, de adúlteros. Jesus, nós somos geração de adúlteros e perversos. É o que nós somos, viu? Então se arrependa bastante, né? Você, né, que tem um coração impuro, você que está cheio de espíritos imundos, porque pessoas que têm pensamento ruim são espíritos imundos, viu? São espíritos imundos em você. Você tem que se arrepender, tem que orar, tem que jejuar, né? Para poder os espíritos imundos ir embora, desistir de você, né? Desistir. E pedir aos irmãos, né? A oração, né? Porque tem gente que tem irmão que tem Espírito Santo e tem o dom, né? De tirar espírito imundo, viu? E de fazer milagre também, de curas e de doenças, né? De várias coisas, né? Esteja curado você, em nome de Jesus. E que os espíritos imundos retirem-se de você, nesse momento. Amém? Aleluia, glória a Deus. Chegarai, manassi, darraiá, queixei. Haraiá, xeraí, baciraí, assi. Tá quebrado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Todo mal que tem em você, irmão. Nesse momento. Aleluia. Glória a Deus. Atos 6, 8. Estevão perante o Sinédrio. Estevão, cheio da graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levaram, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamado dos libertos, dos sinereus, sireneus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito, pelo qual ele falava. Então, subornavam homens que disseram: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sobrevaram o povo, os anciões e os escribas, e, investindo, o arrebataram, levando-o ao sinédrio, apresentando testemunhas falsas, que puseram este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto, como se fosse rosto de anjo. Então, o rosto de Estevão iluminou, né? Fez luz, deu a luz, né, no rosto, nesse momento. Amém? Aleluia, glória a Deus. Atos 7. A defesa de Estevão. Então lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura eis isto assim? Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouve. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E lhe disse: sai da tua terra e da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei.
Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Arã. E ali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habiteis. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela. E depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. Eu disse, Deus, julgarei a nação da qual fossem escravos, e depois disto sairão daí e me servirão este lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim nasceu Isaque, e Abraão o circuncidou ao 8º dia. E Isaque procedeu Jacó, e deste os 12 patriarcas. Os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele, com o José do Egito, e livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Sobreveio, porém, fome em todo o Egito, e em Canaã houve grande tribulação, e vossos pais não achavam mantimentos. Mas, tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. Na segunda vez, José se fez reconhecer por seus irmãos e se tornou conhecida de Faraó, a família de José. Então José mandou chamar a Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito e ali morreu, ele e também vossos pais. E foram transportados para Siquém e postos no sepulcro de Abraão. Ali compraram a dinheiro aos filhos de Amor. Como, porém, se aproximasse o tempo da promessa de Deus, jurou a Abraão. O povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei, que não conhecia a José. Este outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou os nossos pais a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos, para que não sobrevivessem. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto à filha de Faraó, e recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em palavra e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe à aldeia de visitar seus irmãos e os filhos de Israel. Vendo essa história, né, de José do Egito e de o Moisés, né? Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou-o oprimindo, matando o egípcio. Então Moisés matou um egípcio, né? Quando ele era lá do palácio, né? Lá no Egito. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos
entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: homens, vós sois irmãos, por que vós ofendeis uns aos outros? Mas o que agredia o próprio o repeliu, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me, como fizeste ontem com o egípcio? E estas palavras Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto do monte Sinai um anjo, por entre as chamas de uma sarça que ardia. Tira, tira, tira a sandália dos seus pés, que o lugar que pisas santo és. É a musiquinha, né, que eu aprendi quando eu tinha 10 anos de idade, que eu era da igreja lá em São José do Belmonte, Pernambuco, lá na igreja da Assembleia de Deus, lá em São José do Belmonte, Pernambuco, né? Eu sei que não sabe, não me conhece, eu sou a pessoa que sempre desejou ser evangélica, cristã, né? Embora o pessoal ache que eu não sou ainda evangélica cristã, né? Eu batizada em 3 Espíritos, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, ainda sou discriminada nas igrejas. Eu não sei por quê, porque sou branca e loira, eu não sei, não, porque eu já fui pobre, né? Entrava nas igrejas, era discriminada, fui rica e era discriminada também, então eu não sei o que é não. E sempre fui quietinha na igreja, sem Espírito Santo, sem nada, né? Eu era aquela pessoa que sentava no último banco lá na igreja e ficava lá só escutando a palavra de Deus, mas nunca aceitava Jesus Cristo não, né? Eles perguntavam, né, se eu queria aceitar Jesus Cristo, e eu nunca aceitava Jesus Cristo não. Agora deve ser porque eu sempre ficava visitando uma igreja, outra, eu não ficava assim permanentemente numa igreja só, né? Mas sempre era assim, um ano, eu passava um ano numa igreja, né? Um ano. Aí acontecia de eu ir embora, fazer o quê? Né? Eu saía daquele lugar, daquela rua, aí eu ia para outra igreja, né? Não voltava, não ficava pegando, vindo para aquela igreja, aquele bairro, não, né? Eu ficava lá na outra igreja, achava que é assim, tem que ser assim, né? Se eu tava lá naquele bairro, eu ia para a igreja próxima de mim, né? E aí fiquei assim, né? Sempre como visitante nas igrejas. Pois é, até hoje, né? O pessoal diz que eu não sou da igreja, que eu sou visitante, né? Mesmo tendo os dons todos espirituais que eu tenho, né? O Espírito Santo derramado. Pois é. Não me dão valor de jeito nenhum. É o maior preconceito comigo aqui em Salvador, Bahia, Brasil. É isso aí. Então, desde pequeno, né? O meu sonho era esse. Eu fiz uma igrejinha, né, de sapê, quando eu tinha 7 anos de idade. Para poder tentar pregar a palavra, né? Eu ia brincar, né, de ser evangélica, brincar de ser crente. Mas aí não deu muito certo não, porque eu construí tudo, a igrejinha de sapê, mas o meu irmão pequenininho, né, foi lá, né, na hora que eu tava me ajeitando para fazer o culto, né, que eu ia fazer o culto 6 horas da noite, para 2 amiguinhas minhas pequenas também, que uma tinha 8 anos e a outra tinha 6 anos de idade. Eu ia fazer o culto, né, só cabia dessas 2 pessoas lá dentro, viu? E mais eu, né, que eu ia ser a pastora, eu tava brincando de ser pastora, né, que eu ia brincar. Aí, o meu irmãozinho entrou, né, e fez alguma coisa assim, para tirar na mesinha, derrubou. Aí eu disse: sai, meu irmão, daqui, que aqui não cabe você não, que eu tô esperando minhas amigas chegar. Aí o meu irmão pequenininho, né, que tinha 3 anos de idade, saiu chorando pra lá pra dentro de casa, né. Aí o meu pai viu, né, o meu pai José Frade viu, né, e veio com muita ira, né, muita ira em cima de mim, e derrubou a igrejinha toda. E aí não teve mais culto, não teve mais nada. E aí pronto, né, foi aquela maior decepção que eu passei alguns dias fazendo aquela igrejinha sozinha, né, carregando barro, carregando terra, né, carregando barro e carregando as coisas, os pau, né, procurando pau, nem conseguia, não tinha nem força para cortar, né, as varas, os pau, né, para poder erguer a igrejinha de sapê, né, como você sabe, né, aquela casinha de sapê, né, de barro, casinha de barro, que eu chamo casinha de João de Barro, era a minha igreja, era a minha casinha de Joana de Barro, viu? João de Barro, né? Então,
Quando eu fiz 10 anos, a gente foi pra cidade grande, né? Que é São José do Belmonte. E lá eu me gostei da igrejinha, que foi essa igrejinha que eu tinha visto na primeira vez, né? Que tinha assim um fone assim na igreja. Eu admirei o pastor, né? Pregando lá com o Espírito Santo de Deus, né? Com autoridade na palavra. Então me agradou. Aquilo ali chamou a minha alma, né? E aí, eu tentei fazer essa igrejinha com 7 anos, né? Que eu queria ser mesmo evangélica, mesmo cristã, né? Desde 7 anos que eu vi nessa igreja lá, né? Mas minha mãe não deixou, né? Porque eu era assim, minha mãe era católica, fervorosa. Então me levou, né? Pra missa do galo, onde eu dormi, né? A noite toda naquele dia, né? Que era a missa do galo, pra criança, né? É muito cedo, muito tarde da noite, né? De madrugada, né? Depois da meia-noite, né? É que faz a missa, né? Então, a minha mãe não deixou também, né? Eu ir para aquela igreja, não, que eu via o pastor pregando. Eu queria entrar na igreja para ver, porque me agradou muito, né? O jeito daquele pastor pregar, né? Porque tava com o Espírito Santo de Deus e, claro, né? Que eu sempre fui de Jesus Cristo, então, né? Era o destino, né? Era meu destino, né? Ser uma evangélica, né? Era meu destino ser uma evangélica. Aceitar Jesus, né? E ser uma evangélica. Embora, né? Eu só aceitei Jesus quando eu fui levada para o hospital, em 2015, viu? Eu já tinha 43 anos já. Foi. Depois dos 40 anos foi que eu fui levada, né? Por uma alma, né? Eu sonhei, né? Tive um sonho, né? E aí, né, nesse sonho, né? Eu ficava doente lá no sonho, enfraquecida. E essa alma vinha cobrar, né? A mim, lendo minha mão, dizendo que eu tinha feito muitas coisas erradas e que eu me arrependesse, que era a hora da minha morte. Aí eu comecei a ficar fraca. Quando eu voltei do sonho, eu realmente estava doente e fraca. E foi assim que eu fui levada, e morrendo, eu tava morrendo, faltando ar, morrendo. E aí eu fui levada pro hospital assim, né? E aí, quando foi com 28 dias, nada dava. Sangue, no sangue, na cabeça, ressonância, tudo, né? Parece até essa doença, né? Da bactéria que eu tô tendo agora, né? Que eu vou ser levada também pro hospital para poder tirar essa bactéria, porque não há remédio nenhum que cure, viu? É uma bactéria que é resistente a antibiótico, que eu tô agora, viu? E vou ser levada de novo, né? Lá pra terça-feira eu vou ser levada de novo. Não sei se eu volto, viu? Mas como eu voltei em 2015, né? Que eu fui levada assim, sobrenaturalmente, né? Por essa alma, né? Quando eu acordei, né? Eu tava morrendo mesmo e fui levada pro hospital, viu? Foi um sonho. E no sonho lá eu fiquei doente, que essa alma me jogou esse negócio lá, né? E no sonho mesmo eu fiquei doente. Mas eu pedi misericórdia a Jesus Cristo e disse que eu ia aceitar, eu prometei que eu ia aceitar Jesus, que eu tinha contrato com Jesus Cristo. E aí foi que a alma, né? Jesus me tirou de lá desse sonho. E aí eu voltei no corpo. Quando eu voltei no corpo, aí eu já voltei doente, já estava doente, né? O que aquela alma lá do sonho jogou em mim. Eu peguei um negócio no sonho, sabia? Através de um sonho, né? Foi um sonho sobrenatural. Foi assim que eu fui para a igreja, né? Que eu aceitei Jesus 3 vezes lá no hospital, viu? Lá no hospital da Bahia, aqui em Salvador, Bahia, Brasil. Pois é, foi assim que eu aceitei Jesus, viu? Então eu cantava essa musiquinha. Tira, tira, tira a sandália. Foi minha primeira musiquinha, porque quando eu entrei na igreja, né, que eu fui fui expulsa dessa igreja lá de São José do Belmonte, porque eu fui tentar cantar a música na escola lá, né, assim ao público, assim na praça, né, participar de um concurso, né, que cantava a música de Elba Ramalho. Aí eu fui participar do concurso e o pastor lá dessa igrejinha de São José do Belmonte, né, quando eu tinha 10 anos, não aceitou mais eu lá não. Indo para a igreja não, eu já estava começando a cantar, né, já era levita na igreja, né, eu com 10 anos de idade, né, então, eu também fui expulsa dessa igreja, né, não aceitou mais não, porque eu fui cantar, participar do concurso da escola, né, na praça lá em São José do Belmonte. Eu achei um erro muito grande, porque eu não entendia nada, eu não sabia ainda da doutrina, eu não sabia nada da igreja ainda, porque eu tinha 10 anos só de idade, e estava começando a ser evangélica ainda, viu? Aí já estava treinando, né, para fazer para cantar. Então eu só me apresentei mesmo assim na igreja uma vez só, né, e cantei essa musiquinha, né. Eu cantei também uma outra do Espírito Santo, foi nesse dia a gente cantou também do Espírito Santo, que eu não me lembro agora não, depois eu vou ver se eu consigo lembrar. Não é Espírito Santo, ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo. Não é essa não.
Essa daí eu já cantei aqui, já velha, já aqui em Salvador, Bahia, viu? Que eu me apresentei também na igreja aqui, né? Da Boca do Rio, que eu apresentava também, né? Como levita, né? Meu sonho era ser levita na igreja, viu? Levita, pastora não, nunca sonhei não, ser pastora não, né? Mas quando eu era pequena eu sonhava de ser pastora. E agora o Senhor me pegou, né? Para poder ler a palavra de Deus. Ler e revelar, viu? Que é a revelação que eu tenho para vocês, viu? No Espírito. Amém, aleluia, glória a Deus. Então, Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado e, aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor. Aí o Deus disse: eu sou o Senhor, eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Disse-lhe o Senhor: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito. Ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora e eu te enviarei ao Egito. A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz? A este ouviu Deus como chefe, e enviou Deus como chefe e libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Então, o anjo acompanhou Moisés, viu? Entrou em Moisés, né? E começou a fazer os sinais, né, que Moisés fazia, né? O anjo da sarça entrou em Moisés, para ajudar Moisés. Pois entrou e fez morada no corpo de Moisés, né? O Espírito entrou em Moisés, viu? Para ajudar Moisés. Este os tirou fazendo prodígio e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. E este Moisés, quem esteve na congregação no deserto, com o anjo, ele falava no monte de Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nolas transmitir, a quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliam, e no seu coração voltaram para o Egito, dizendo a Arão: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhes aconteceu. Naqueles dias fizeram um bezerro e o ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas: a casa de Israel, porventura me ofereceste vítimas e sacrifício no deserto pelo espaço de 40 anos. E acaso não levantastes o tabernáculo de Moloque e a estrela de Renfã, figuras que fizestes para as adorar? Por isso vós desterrarei para além da Babilônia. O tabernáculo do testemunho estava entre vossos pais no deserto, como determinara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, a qual também nossos pais com Josué, tendo recebido, levantaram quando tomaram posse nas nações que Deus expulsou na presença deles, até os dias de Davi. Este achou graça diante de Deus
e lhe suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Entretanto, não habitava o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz a profecia. O profeta: o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificarás, diz o Senhor? Ou qual é o lugar no meu repouso? Não foi, porventura, a minha mão que fez todas essas coisas? Homens de dura cerviz, incircuncisos, de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram nossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram-os anteriormente. Anunciava a vinda do justo, do qual vós agora vos tornaste traidores e assassinos. Vós que recebeis a lei por ministério de anjos e não aguardaste. Então, eles foram resistindo, né? Resistiram sempre ao Espírito Santo, às coisas do Espírito Santo, né? Sempre queria negócio da palavra, da letra, da lei. E não é aí assim não, viu? Você tem que ter, né, a lei, a palavra, né, que é a letra, né? Que é a letra toda de Moisés, que é o Velho Testamento, não existe mais, viu? É Jesus Cristo agora.